Bom dia, pessoal. Nas aulas anteriores, que fomos estabelecendo de forma remota, trabalhamos diversos assuntos. Num primeiro momento, a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Os primeiros encontros, como foi o choque das culturas, a questão do pau-brasil, que foi os primeiros 30 anos, que é o Brasil pré-colonial, né? Que é o período em que o Brasil e Portugal tiveram o estabelecimento do escambo entre portugueses e indígenas pela extração do pau-brasil. Depois também a gente viu que a partir do momento que o pau-brasil acabou, surge um novo produto que vai ser a cana-de-açúcar, né? Que ela vai ser trazida em 1532 pelo Martim Afonso de Souza, estabelecendo o início do Brasil colonial em si. A gente também viu que os indígenas não se adaptaram tanto ao trabalho ao trabalho na cana e começou a vinda de escravos africanos para o Brasil, né? A gente também viu que, apesar da cana ser um produto altamente rentável para Portugal, a busca do ouro nunca parou. A nossa atividade anterior, a nossa matéria anterior foi sobre a expansão do território brasileiro, onde vimos que, pela ação de 4 grupos, né, foram de forma super importantes responsáveis pelo tamanho que o Brasil ficou, mudando os limites do Tratado de Tordesilhas, né, que foram os bandeirantes, que foram os criadores de gado, que foram os jesuítas e que foram os militares. E também vimos que no final do, desse período, né, dessa loucura da busca pelo ouro, acabou que os bandeirantes, mais ou menos em 1700, 1692, 1693, acabaram finalmente realizando o sonho de Portugal de encontrar ouro aqui no Brasil. Ah, nós vimos também já na parte da expansão que esse ouro foi descoberto na região das Gerais, Mato Grosso, onde hoje é Minas Gerais, Mato Grosso e mais ou menos Goiás. Também vimos que não foi apenas ouro e também teve a extração de diamantes, tá? Bom, descoberta do ouro. Uma pepita de ouro. As primeiras descobertas. Em meados do século XVII, então, Portugal vivia uma crise econômica, porque o preço do açúcar ele acabou diminuindo muito o valor, porque ele tinha concorrência de outros países, tá? E aí eles se jogaram mais na busca do ouro. Então, entre 1693 e 1695, os bandeirantes paulistas encontraram os primeiros vestígios de ouro de aluvião. Escravos africanos especialistas na mineração foram utilizados na exploração do ouro. Extração de ouro de aluvião, que funcionava dessa maneira, né? Olha as imagens, como que era o processo. Durante o ciclo do ouro, a utilização da bateia como era feita e hoje, né? Então quer dizer que ficavam ali, colocavam uma grande quantidade, chacoalhava a bateia, tá, para que no final, né, como sobrasse um pouquinho que era o ouro, né? Então essa era a forma que a princípio eles usaram para buscar o ouro, que é o ouro de aluvião. Bom, a corrida do ouro, ela foi uma loucura. Um monte de gente de Portugal abandonou Portugal para vir para cá em busca do ouro, tá? A corrida do ouro foi tanto de colonos que já estavam aqui, quanto pessoas de Portugal que vieram. A partir da descoberta do ouro, surgiram várias cidades, né? Porque, claro, começaram a levar os escravos para lá, começaram a trabalhar ali, e aí vão surgir cidades em volta dessa região. As principais cidades foram Ouro Preto, Ribeirão do Carmo, que hoje chama Mariana, Ouro Preto chamava Vila Rica, São João del Rei, que ainda tem o mesmo nome, e Sabará. A população de Minas Gerais, nesse período, estava 15% dos habitantes do Brasil estavam concentrados lá. O povo estava atrás do ouro, tá? Bom, nessa época, bem famoso foi a Guerra dos Emboabas, tensão entre os paulistas que haviam descoberto as jazidas e os portugueses que vieram atrás das jazidas, né? Teve uma guerra entre eles, a tensão aumentou quando os portugueses começaram a controlar o abastecimento de mercadorias que ia para a região das Minas Gerais.
após vários confrontos armados entre os paulistas e o Emboabas, que eram esses que vieram, né? O conflito teve fim apenas em 1709, sem vencedores. Chegaram mais ou menos a um acordo, eu exploro aqui, você explora ali, tá? Essa é uma pintura do século XVIII que representava o que foi a Guerra dos Emboabas. Então, a Guerra dos Emboabas, os bandeirantes que haviam descoberto o ouro contra os que começaram a invadir a região, tentando explorar o ouro também. Consequências da Guerra dos Emboabas é que a metrópole Portugal começou a ter um firme controle administrativo e fiscal da coroa para evitar conflitos, ou seja, na verdade, não podia circular ouro no Brasil, assim o pessoal descobriu ouro, colocava no bolso, não, era ilegal. Todo ouro ele era controlado por Portugal. Como? Eles tinham que, quando descobriam o ouro, fundir ele, criando barras de 1 quilo, né? 10% já ia, né? O quinto, né? 10% não, o quinto, e já dá mais ou menos 20%, já ficava com Portugal. Então eu ia lá, levava 1 quilo do ouro que eu tinha descoberto, 1 quilo e 200, né? Para virar 1 quilo, uma barrinha, e essa barrinha recebia um selo, né? Do governo português. Sem ser assim, não podia circular ouro no Brasil, que foi uma tentativa da metrópole controlar, né? Que o ouro eles não perdessem os impostos sobre o ouro, tá? Nessa época também São Paulo foi elevada à categoria de cidade, foi criada a capitania de São Paulo e de Minas do Ouro em 1720. Também foi descoberto o ouro no Mato Grosso, 1718, e em Goiás, 1726. Os paulistas passaram a procurar ouro mais adentro ainda do território brasileiro, né? Depois que descobriram o ouro nas Gerais, eles começaram a se jogar mais para dentro ainda para tentar conseguir mais ouro. Bom, mais ou menos em 1709, durante a Guerra dos Emboabas, olha o tamanho que era São Paulo, né? Esse mais ou menos era o território brasileiro. E em 1789, por esse outro mapinha, a gente já viu que já vai ocorrer uma divisão bem maior, né? Já vai o Rio Grande do Sul, aquele dos 7 povos das missões, já vai entrar, né? Olha que o oeste de Santa Catarina não estava, né? Então, quer dizer, eram menos estados em 1709, depois, em 1789, já estava mais ou menos organizado e dividido. Esse o Grão-Pará depois vai virar o Amazonas e o Pará, né? Bom, aqui nessa cor mais escura aparecem as regiões onde foram encontrados o ouro e o diamantes no Brasil colonial, tá? Nessa região aqui, principalmente nessa, ó, Minas Gerais, ó. Minas Gerais aqui Minas, Goiás e Mato Grosso e um pouco na Bahia. Bom, administração das minas, o controle da exploração pela coroa portuguesa, Portugal controlando, tá? Bom, então a intendência das minas, né, surgiu, né? Foi o principal órgão administrativo português, essa intendência das minas. Ela foi criada em 1702. Esse órgão era responsável por distribuir datas, que se chamava datas, que eram lotes para exploração do ouro. Ó, tá aqui um pedaço para você, tá aqui um pedaço para você, vai lá e explora. Fiscalizar a atividade mineradora, né? Julgar questões referentes ao desenvolvimento dessa atividade, briga, um que invadiu a parte do outro, coisas assim. E a intendência das minas era responsável por cobrar os impostos, ou seja, 20% ou 1/5, que chamava na época o quinto, tá? Então, como eu falei, todo o ouro que você descobria numa data, num lote, você tinha que levar até a intendência, esse ouro era fundido, 20% já saía para a coroa portuguesa e era carimbado o selo real ali para você poder circular com esse ouro. Bom, essa foi a primeira intendência. A intendência hoje é tipo uma prefeitura, tá? A primeira intendência das Minas Gerais, em Mariana, né? E essa daqui na Casa de Fundição de Sabará, onde era levado ouro para ser fundido. Até hoje são monumentos históricos que estão lá. Bom, Casa de Fundição. A circulação do ouro em pó ou em
pepitas dificultava a cobrança do quinto e facilitava o contrabando. Então, quer dizer, o governo português tinha que controlar. Para acabar com esse problema, foram criados por volta de 1720 as casas de fundição. Ali, o ouro era transformado em barra, recebia o selo real, o que comprovava que o imposto já havia sido recolhido, tá? Quem fosse encontrado com ouro em pó, em pepitas ou em barras não quintadas, não carimbadas, poderia perder todos os seus bens e até ser condenado, né, a não poder mais estar no Brasil. Olha como que era um forno e uma balança, né, de antiga casa de fundição. Essa é uma casa histórica que tem lá na região das Minas Gerais até hoje, que as pessoas podem ver como que era. Assim eram as barras de ouro pintados, né, já carimbado, já se sabia a data, aquilo ali pagou imposto, pode circular, tá tudo legal. Bom, revolta de Vila Rica. Fora a Guerra das Emboabas, né, também teve a revolta de Vila Rica. Para os mineradores, as casas de fundição só facilitavam a cobrança dos impostos, mas dificultavam a circulação e o comércio de ouro dentro da capitania. Descontentes, cerca de 2.000 revoltosos, que eram donos de grandes lavras, que eram locais, né, de procurar ouro, parte da população e mesmo escravos, liderados por um tropeiro que se chamava Felipe dos Santos, exigiram do governador da capitania de Mato Grosso de Minas Gerais, o fim das casas de fundição. O governador fingiu aceitar as reivindicações, mas depois que ganhou um tempo, organizou suas tropas, acabou com a revolta de Vila Rica. O líder foi enforcado e esquartejado em praça pública no dia 16 de julho de 1720. Acabaram com a revolta de Vila Rica. Santos do Pauoco, nunca ouviram falar esse termo? Santos do Pauoco quer dizer que é santo, mas não tão santo, porque o objetivo desse santo não era ser santo, né? Era esses buracos aonde eles escondiam ouro para tentar traficar o ouro, né? Como se fosse uma coisa ilegal sem o carimbo. Bom, intendência dos diamantes. Fora, né, que a gente já viu a parte da intendência das minas. Foram encontradas jazidas de diamante em 1729, no Arraial de Tijuco, que era o nome que teve, e hoje a atual Diamantina. Como era difícil controlar o contrabando e a cobrança de impostos sobre os diamantes, a coroa decidiu, em 1739, entregar a extração a particulares mediante um contrato. O contratador deveria entregar parte para relativa à coroa, né? Terceirizou, né? Tipo, não, como era muito difícil de controlar, terceirizei. Vou ceder a particulares e cobro um imposto. A partir de 1771, porém, a coroa assumiu diretamente essa exploração diamantina, através da Intendência dos Diamantes, tipo uma prefeitura também para controlar. Tal órgão tinha amplos poderes, né, sobre a população da cidade, que hoje é a atual Diamantina, podendo mesmo controlar quem entrava e saía do distrito, tudo com o objetivo de controlar quem poderia explorar o diamante. Calcula-se que foram encontrados cerca de 160 quilos de diamantes entre 1730 e 1830 em Minas Gerais, né, em toda a região. Aqui era a prefeitura, a Intendência dos Diamantes, em Diamantina, Minas Gerais, até hoje existe o prédio, né? Como era feita a lavagem de diamantes em Cerro Frio, em Minas Gerais, é uma imagem, olhem só, né? Enquanto quem estava aqui trabalhando, obviamente, era o escravo africano, tinha ali um cara controlando que não houvesse roubo, né? Bom, esse é um comboio de diamantes, uma figura de um comboio de diamantes fortemente escoltados, né? Fortemente escoltados, porque, claro, estavam carregando diamantes, eles iam muito armados para não serem roubados. Bom, a Sociedade do Ouro. Isso é uma coisa, Sociedade do Ouro, super importante, porque, na verdade, com a descoberta do ouro, o Brasil vai sair um pouco lá da cana-de-açúcar, mais rural, e vai se tornar mais urbano, vão começar a surgir cidades.
A vida nas cidades mineiras era totalmente organizada em função do ouro. A região tornou-se um excelente mercado comprador de diversas regiões da colônia de Portugal. Minas Gerais deu um nó no Brasil, como se fala, porque como eles passavam 24 horas por dia em função de achar ouro, não dava para plantar, não dava para produzir, não dava para nada, era só atrás de ouro. Então, eles compravam os produtos que eles precisavam para comer, alimentar os escravos, vinham da onde? De diversas regiões do Brasil, da colônia e também de Portugal. Como exemplo, falei para vocês, lá na expansão territorial, que a gente vai ter os criadores de gado, porque justamente os criadores de gado levavam, né, no caminho das tropas, que eu expliquei para vocês, o caminho dos tropeiros, levavam charque para alimentar. Então, quer dizer, as pessoas só viviam em função do ouro. Era uma vida totalmente urbana em função do ouro. E os produtos eles compravam de fora. No fim do século XVIII, quase metade da população mineira era composta por escravos. Claro, eles levaram um monte de escravos para trabalhar no ouro, na busca do ouro. Bom, condições para ascensão social. Como ficar rico, né, no ouro era encontrar uma jazida de ouro ou de diamante, ganhar muito dinheiro fazendo comércio, né, com os que não tinham tempo de produzir comida, roupas, tal. Os investimentos econômicos para a mineração, eles eram muito menos custosos do que da cana-de-açúcar. Então, se gastava muito menos, né? Então, na cana-de-açúcar, você tinha que plantar, você tinha que esperar crescer, daí depois você tinha que fazer todo aquele processo até virar açúcar, né? E isso tudo gerava valores, gerava custos, enquanto o ouro era muito mais fácil, era chegar e descobrir, tá? Apesar disso, obviamente, por ser muito mais fácil, a riqueza se concentrou na mão de poucos, claro, né? Ricos senhores que exploraram as lavras mais importantes e que se dedicavam a outros negócios. Em compensação, os escravos continuavam escravos e os pobres continuavam pobres, né? Bom, assim era a sociedade mineira lá em cima, né? Mineradora, lá em cima, os grandes mineradores e autoridades do governo, membros da realeza, que eram mandados para cá para controlar para o rei, né? Também tinha no meio tropeiros, que era aquele que eu falei para vocês, os do charque, né? Oficiais, burocratas, soldados para proteger, clérigos, quer dizer, padres, comerciantes, profissionais liberais e pequenos mineradores. E, claro, a base da sociedade era a escravidão, né? Eram os escravos africanos que trabalhavam no ouro. Bom, por que veio a crise da mineração? Porque eles exploraram, desde que descobriram as primeiras jazidas em 1692, exploraram localmente até que chegou uma hora que o ouro vai começar a acabar, né? Então, a crise da mineração, o declínio da produção aurífera, o declínio da produção de ouro. A produção do ouro, ela caiu abruptamente a partir da segunda metade do século XVIII, depois de 1750. Foram 50, 60 anos de grandes descobertas de ouro, depois começou a diminuir. O governo português dizia que o contrabando e a negligência com o trabalho eram os principais motivos da queda aurífera. Eles não conseguiam acreditar que o ouro estava diminuindo. Eles acreditavam que eles estavam sendo sacaneados pelos mineradores, né? Bom, então a coroa tomou uma medida. Como, na verdade, eles tinham certeza que eles estavam sendo roubados, né? Eles começaram a exigir uma cota mínima. Se você tinha um local de exploração de ouro, tá? A partir de 1750 foi determinado que não importa quanto que você descobrisse de ouro, o quinto deixou de ser quinto para ser 100 arrobas anuais. Então, em vez de cobrar em cima de cada ouro que era achado e feito as barras um quinto, eles passaram a exigir que cada produtor de ouro pagasse 100 arrobas anuais. Tinha que pagar 100 arrobas anuais. Bom, a derrama, como a cota, essa mínima anual, não vinha sendo atingida, né? Não se conseguiam
das 100 arrobas anuais. Em 1765, o governo decretou a derrama. Isso é super famoso na época, tá? Que foi a cobrança dos impostos atrasados. Então, lá em 1750, ele passou a exigir 100 arrobas anuais. Chegou 15 anos depois, muita gente estava devendo. Em 1765, ele decretou derrama, ou seja, eu quero meus impostos atrasados, tá? Ah, e aqui tá bem legal, ó, em quilos, né, para vocês terem uma ideia, começando ali em 1700, então, primeiro, se achou 294 quilos, né, média anual, total de ouro achado, total de impostos cobrados, né? Então, quer dizer, foi aumentando, 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 né? Chegou a essa quantidade enorme até lá no 1745, 1749, e depois, a partir de 1750, vai declinando a produção do ouro, né? Porque cada vez se tornou mais difícil achar, apesar do governo achar que o pessoal só estava tentando roubar eles, tá? Consequências da exploração do ouro. Primeira consequência foi o desenvolvimento das artes. O Brasil, até aquele momento, não tinha nada relacionado com artes, até porque, né, a gente só tinha cana-de-açúcar, escravo e fazendas. Diversas pessoas usaram suas riquezas no incentivo às artes durante o ciclo do ouro. Se você vai para Minas Gerais, nossa, tem várias riquezas ligadas ao ouro, igrejas, muito bonito lá. O primeiro movimento literário brasileiro significativo também surgiu em Minas Gerais, vocês devem ter estudado isso em literatura, que foi o arcadismo, que ele surgiu em Minas Gerais, quer dizer, algumas pessoas, a riqueza que o ouro proporcionou, né, ela fez com que algumas pessoas pudessem se dedicar a escrever, surgindo o arcadismo. Figuras como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga foram alguns dos que vocês devem ter estudado na literatura. Nas artes plásticas, destaque para o Aleijadinho. É super famoso o Aleijadinho. O nome dele é Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho, e também teve o Manuel da Costa Ataíde, que é o mestre Ataíde. Eles fizeram as esculturas, né? Vai por toda Minas Gerais, tem as esculturas do Aleijadinho. Na música, surgiram composições de Emérico Lobo de Mesquita, Francisco Gomes da Rocha e Inácio Parreiras Neve. Por que, gente, esse desenvolvimento das artes? Justamente porque eu já falei. Antes, cana-de-açúcar, escravo, fazendas. A partir do surgimento das cidades, do enriquecimento que esse ouro vai proporcionar, vai começar a ter mais comerciantes vendendo produtos, né? E vai acabar pipocando também as artes nesse contexto. Olha só, aqui tem essa igreja maravilhosa em Congonhas, Minas Gerais, com as esculturas do Aleijadinho, né, que se chama os 12 Profetas. Cada uma dessas esculturas do Aleijadinho, alguns detalhes da obra do Aleijadinho, tá? Os 12 Profetas, só para comentar com vocês, porque Aleijadinho, né? O mestre ele tinha lepra, tá? Então, é uma doença que hoje praticamente não existe, mas ela vai desintegrando as extremidades do corpo. Então, ele conseguiu produzir essas obras mesmo praticamente com as mãos desintegradas, né? Ele amarrava os instrumentos na mão, assim, para poder esculpir. Então, por isso que ele é chamado de aleijadinho, tá? Esse também é o mestre Ataíde, olha, essa é uma igreja de São Francisco, né, em Ouro Preto, algumas pinturas dele, né? Bom, isso relacionando o ouro com aquela nossa matéria anterior, que foi a expansão territorial e também populacional, porque o Brasil, pá, um monte de gente passou a vir querer morar no Brasil. O ouro atraiu pessoas de diversas partes da colônia portuguesa, né, que foram para lá, aumentando o povoamento desse sertão, porque antes não tinha nada, a gente tinha visto que era só o litoral.
diversas regiões da colônia que antes eram isoladas entre si, passaram a estar mais integradas em estradas, né? Porque como é que vai se levar alimento para a região das Gerais para vender? Como é que vai se levar roupa para vender? Tem que construir estradas. Durante o século do ouro, que é o século XVIII, 1700 a 1800, a população da colônia ela aumentou 11 vezes. Em 1700 existiam 300 mil moradores no Brasil, tá? Em 1800 existiam 3 milhões 250 mil pessoas morando no Brasil. Então aumentou bastante a população. Bom, outra consequência foi a mudança da capital. Quando os portugueses chegaram no Brasil, a primeira capital vai ser Salvador, tá? Como a cana era lá em cima, tinha tudo a ver a capital do Brasil ser lá em cima no Nordeste. A partir do momento que ocorre o deslocamento do centro econômico do Nordeste com a cana para o Sudeste com ouro, né? Vai se mudar a colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, tá? Em 1763, a capital da América Portuguesa, então, deixou de ser Salvador e passou a ser o Rio. E depois, só em 1961, que vai passar a ser Brasília, tá? Então, as 3 capitais do Brasil, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Porque, né, a localização era mais próxima da região das Minas, para ficar de olho nos contrabandos, né? Tornava mais rápida a comunicação entre a metrópole e a região das Minas, porque estava mais próximo, e facilitava o escoamento do ouro quintado para Portugal. O que era esse ouro quintado? Aquilo que eu falei, que 1/5 já tinha sido tirado. Tá? Essa é a estrada real, que vai desde a região das Minas Gerais, tá? Até o Rio de Janeiro, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, aqui é Diamantina, né? Essa estradinha azul, né? Aí essa aqui, ó, cada um dos caminhos levava a Ouro Preto, que depois ia tudo para o Rio de Janeiro, tá? Que era a capital do Brasil. Bom, durante esse período, justamente vão iniciar as revoltas coloniais. O que é isso, professora? Revoltas coloniais. O que é revoltas coloniais? Revoltas contra ser colônia de Portugal. Então, quer dizer, desde 1500 estava aqui Portugal mandando no Brasil. O ouro possibilitou essas revoltas coloniais, assim como também possibilitou as artes que eu estava comentando antes, tá? Começou a haver um aumento de oposição entre os interesses dos colonos luso-brasileiros, o que viriam ser esses colonos luso-brasileiros, portugueses que vieram morar no Brasil, e o governo português. Começaram a entrar em conflito. E intensificação do controle por parte da coroa, né? Que foi primeiro, era o quinto, depois foi a cobrança das 100 arrobas e depois foi a derrama, né? Esse controle que a coroa portuguesa tentava fazer aqui também gerou uma rebelião contra Portugal, tá? Bom, e a pergunta que não quer calar, no final do capítulo 7 de vocês do livro, justamente vem essa pergunta, mas afinal, com quem ficou o ouro brasileiro? Tanto o ouro que foi produzido no Brasil, o que aconteceu com essa riqueza, tá? Não ficou no Brasil, não tenha dúvida disso. O Brasil produziu mais ouro entre 1700 e 1760 do que toda a América Espanhola em 400 anos. O ouro, foi muito ouro que se achou no Brasil. Muito ouro. Então, quer dizer, quando os espanhóis chegaram na parte deles, né, que era destruir os incas, maias, os astecas, pegar o ouro da região de lá, é menos ouro nesses 400 anos que eles exploraram do que nos 60 anos do Brasil. Então, foi muito ouro que se achou no Brasil, tá? Bom, o ouro que foi achado no Brasil é o equivalente à metade de todo o ouro que foi extraído no mundo inteiro entre os séculos 15 e 18, tá? E com quem ficou todo esse ouro? Não ficou no Brasil e nem foi usado no desenvolvimento do Brasil. Também não ficou em Portugal,
já que o país precisava saldar sua balança comercial em déficit por conta do Tratado de Methuen ou Tratado de Panos e Vinhos de 1703. Com quem era esse tratado? Inglaterra. Com quem ficou o ouro brasileiro? Com a Inglaterra, tá? Boa parte do ouro brasileiro foi, portanto, parar nas mãos dos capitalistas ingleses, tá? Ah, nessa época, tá? 1700 a 1760, mais especificamente 1750, né? No final do auge do ouro, na Inglaterra vai começar a surgir a Revolução Industrial, que nós vamos começar a estudar, que daí vai ser uma mudança, né? Muito grande na criação na consolidação do sistema capitalista. Quem patrocinou essa revolução industrial foi o ouro brasileiro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Leiam bem direitinho o capítulo 7 do livro e a gente segue em conversa. Fiquem em casa, fiquem bem.